Bom, boa tarde. Vamos aí iniciar mais uma aula do curso de hidrossanitária, tá? E hoje a gente vai começar a parte de água fria e de água quente, a parte de hidráulica, tá? Esgoto a gente fez, se você está assistindo na sequência, tudo certinho, a gente fez ali tudo que é o mínimo que você precisa para fazer um projeto, inclusive o somidouro, geração de prancha, cálculo. Claro que existe muitas outras coisas que você ainda vai aprender no software, tanto comigo quanto com você mesmo, conforme você for avançando, fazendo seus projetos, mas são itens mais complementares, como a criação de uma peça nova, como uns detalhezinhos de umas ferramentas ali que agilizam o trabalho. Esse tipo de coisa a gente vai aprendendo com o tempo. É o normal, é a maneira que a gente aprende o software assim. A gente precisa saber o basicão dele, o geral, o tudo que a gente precisa para fazer um projeto, e depois a gente vai fazendo coisas específicas que cada projeto vai desafiando a gente, né? Pode ter por exemplo, se eu não tivesse ensinado sumidouro, podia ter um projeto que ia surgir sumidouro, aí você ia aprender sumidouro. O importante é você sabendo todas as funcionalidades do projeto e do software, você vai agregando valor. Então, na rapidez com que você faz as coisas e tudo mais, e na qualidade, etc. É, Além de você aprender conforme você for fazendo os projetos depois, você aprender umas ferramentas que agilizam e tudo mais, e umas coisas meio diferentes, criar o seu próprio lançamento automático, esse tipo de coisa, eu vou ensinar sim muita coisa ainda, como criação de peças e etc, em aulas complementares que a gente vai fazer aqui no curso, tá? Que são aulas que o nome é justamente isso, eles complementam o geral que a gente já deu aqui, que é o suficiente para fazer um projeto completo, sem muitos tanto que a gente fez esse projeto aqui, chegou a gerar as pranchas dele, né? Claro que pode melhorar a qualidade dele, pode fazer umas coisas diferentes, mas a gente tem as ferramentas ali que é necessária, e depois vai agregando valor nessas aulas complementares, e depois que acabar as aulas complementares, que eu vou abrir um módulo só de aulas complementares, que eu vou pegar temas assim, tipo, criação de peça, eu quero criar minha própria peça, vou fazer uma aula de criação de peças, tá? Criação de lançamento automático. Não tem o lançamento automático que eu quero. Peguei um projeto lá, pode ser que eu pegue um projeto de academia, então já quero criar um lançamento automático de esgoto que tenha 10 chuveiros. Então eu vou poder, sempre que eu for pegar um projeto de academia, eu já consigo fazer de uma maneira mais fácil. Mas isso daí é uma coisa complementar que a gente vai ter nessas aulas. Tá? Agora a gente vai fazer a parte de água fria e de água quente. A parte de água fria e de água quente vai ser mais rápido do que o de esgoto. Por quê? Porque quando a gente estava aprendendo o esgoto, era o primeiro projeto que a gente estava aprendendo. Então a gente tinha que ter toda a familiaridade com o software. Eu tinha que ensinar coisas de Snap para vocês terem uma noção. Esse Snap aqui para você fazer isso, aquilo, né? A questão de ortogonalidade. Tinha que ensinar muita coisa, importação de plantas, como que eu apago alguma coisa, lançamento automático, que nos dois é muito parecido, então tinha muita coisa que eu ensinava bem passo a passo, e que agora vai ser mais rápido, porque a gente já tem familiaridade com o software. A criação de uma coluna, por exemplo, a criação de uma coluna de água de tubo de queda, uma coluna de ventilação, é muito parecida com a criação de uma coluna para água fria e água quente, né? Então a gente vai economizar muito tempo aí, porque a gente já tem a familiaridade com o software. Então, claro que tem algumas coisinhas diferentes, né? A água fria é toda na parede, né? Então isso é a principal diferença aí que a gente tem, fora alguns detalhes. Então, acho que em 4 ou 5 aulas, a minha aula tem no mínimo 40 minutos, então 4 ou 5 aulas, provavelmente a gente vai conseguir chegar no mesmo nível aqui que a gente chegou no projeto de esgoto, ou seja, um projeto que é um projeto que está calculado e está gerado às pranchas, né? A gente vai chegar nisso no água fria e água quente em 4 ou 5 aulas de 40 minutos. Se fosse outro curso, o cara podia dividir essas minhas aulas de 40 minutos em várias aulas de 20 minutos, por exemplo, e falava, pô, tô dando 10 aulas de água fria. Mas não é essa a ideia. A minha ideia principal é dar todo o conteúdo que precisa para fazer um projeto, tá? Então, por isso que a gente vai fazendo o projeto aqui e deixa ele completo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o hidráulico.
Como vocês já sabem, vocês já aprenderam isso, eu estou no sanitário. Para fazer o lançamento hidráulico, eu preciso dar 2 cliques aqui no hidráulico, aqui nessa navegação da minha árvore aqui de navegação entre os projetos, e eu vou abrir a parte de hidráulico, tá? Deixa eu fechar essas coisas aqui que eu já estava trabalhando um pouquinho antes de a gente iniciar a aula, para não atrapalhar vocês entenderem a maneira que funciona melhor, tá? Então, eu clico aqui em hidráulico no térreo e noto que tem algumas coisinhas aqui, né? Uma coluna e tudo mais. Vou até apagar. Vou apagar essas coisas aqui porque são coisas que eu já estava fazendo. Então, vou apagar isso daqui. Só selecionei e apaguei. No superior, se a gente olhar o superior, nota que aqui, ó, a gente só tem, cliquei no hidráulico, só tem, a gente não consegue manipular a arquitetura, né? E a gente não consegue também visualizar o esgoto, tá? Isso é uma configuração aqui que a gente tem. Já no superior, se eu clicar em hidráulico, vou clicar, às vezes demora um pouquinho para abrir, tá pensando, abriu. O superior, ele não consigo apagar a arquitetura, tá? E não consigo apagar nada de esgoto também, mas o esgoto está aparecendo. Qual a diferença entre um e outro? Por que que o esgoto está aparecendo? Porque é uma questão de configuração. Tem um lugar aqui onde a gente configura o que é mostrado no hidráulico, tá? Tipo um filtro para não mostrar a parte de esgoto. Aqui no caso ele está configurado para mostrar a parte de esgoto. Então eu deixei um de cada maneira para vocês entenderem. Depois, como uma coisa complementar, eu mostro como vocês configuram isso daí. Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que gosta de lançar água fria olhando o esgoto. Apesar de eu não poder apagar aqui o esgoto, que é até bom para não mexer com esgoto, ele gosta que apareça o esgoto. Por quê? Imagina que eu quero colocar uma coluna de água fria e eu coloco exatamente na posição que está o tubo de ventilação. Isso vai dar uma interferênciazinha. Claro que na obra o cara vai colocar um do lado do outro, né? Não vai fazer tanta diferença, ele não vai seguir tão rigidamente as cotas que você coloca aqui. Mas no visualização 3D, por exemplo, ou até no cálculo, não sei se ele vai dar algum problema. Na visualização, com certeza, um tubo vai estar dentro do outro, um tubo de água fria dentro do de ventilação. Então, é interessante sim, tem algumas pessoas que só fazem dessa maneira aqui, ou seja, faz o projeto de água fria e de água quente já observando o projeto de esgoto aqui para ter uma noção assim de alguma interferência talvez, tá? Não é tão necessário que, como eu falei, é mais ter cuidado nos tubos, nos elementos verticais não estarem iguais na água fria. Tem gente que gosta de colocar também, porque se ele sabe que a ventilação é aqui, ele quer colocar lado a lado as prumadas de água fria, para ficar como se fosse uma região subindo. O que eu não acho muito interessante é que você está acumulando subida vertical, o que é ruim para a viga, né? O legal é você ter um espaçamento. Mas os caras às vezes fazem algum tipo de coisa dessa, beleza? Então a gente vai iniciar lançando o nosso projeto aí. A gente tem duas maneiras principais de fazer o lançamento. Assim como no esgoto, a gente pode lançar manualmente a peça, ou seja, lançando tubo por tubo, que é o que a gente fez em alguns itens, principalmente lá no térreo, né, que a gente tinha que lançar tubo por tubo para fazer aquele caminho que a gente desejou. Mas também a gente tem o lançamento automático, né? Algum desses banheiros aqui a gente fez no lançamento automático. Então eu vou ensinar as duas maneiras de fazer água fria e água quente, tá? Tanto com o lançamento automático quanto com o lançamento manual, tá? E, bom, uma questão qual que é a vantagem lançar manual, por que que eu vou aprender manual se tem o automático? Às vezes, dependendo do jeitão que está o teu banheiro, o lançamento automático ele não vai se encaixar perfeitamente, você tem que lançar manualmente, tá? E segundo, que na parte externa, assim, às vezes você tem que fazer algum lançamento assim meio diferente, que não é um banheiro, não é nem um cômodo, sei lá, se eu quiser colocar umas torneiras no térreo, por exemplo, térreo, colocar aqui hidráulico. Se eu quiser colocar, sei lá, uma torneira de jardim aqui, aí que ela vai para cá também, uma conexão toda aqui entre as torneiras. Isso não existe nenhum lançamento automático que pensa que toda a minha parte externa, porque existe muitos tipos de parte externa, né? Diferente de cozinha. Cozinha sempre é meio parecidinha, né? Você tem basicamente uma pia, às vezes você pode ter uma ilha aqui, né? E aqui não ser a pia, mas mesmo assim às vezes tem umas coisinhas diferentes. Hoje em dia a gente sabe que
precisa ter alimentação de água fria para a geladeira também, às vezes a gente pode não ter isso daí já cadastrado. Tá? Então o lançamento automático ele funciona muito bem quando você tem alguma coisa, por exemplo, desse tipo. Esse banheiro é muito típico, né? Um lavabo, um lavatório, um vaso sanitário e seguido do chuveiro. Até a posição dele é muito típico. Então isso aqui para fazer o lançamento automático é muito rápido, muito tranquilo, tá? Então já esse tipo aqui, coisas externas que a gente queira fazer, umas torneiras externas ou até um banheiro meio diferente, um lavabo meio diferente, sei lá, aí é interessante saber o manual. Você precisa saber o manual, tá? Porque tem lugares que não é padronizado, não é uma parte externa, você não vai conseguir lançar só no automático. O automático você precisa saber ou não, depende. Tem gente que não faz nada no automático, mas eu acho que vale muito a pena, por exemplo, quando você tem um banheiro desse aqui que quase 100% das tuas casas vão ter um banheiro desse aqui. A gente faz o lançamento automático, depois que você já aprendeu, a gente faz isso aqui em menos de 3 minutos. Você lançou toda a parte de água fria aqui, com a cota, com tudo certinho, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou iniciar aqui fazendo, mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar até para mostrar para vocês como funciona, eu vou tirar esse esgoto daqui, tá? Eu vou marcar onde está essa minha coluna de ventilação para eu poder desviar dela, né? Vou deixar marcadinho aqui, mas eu vou tirar essa parte de esgoto aqui para poder não me atrapalhar, tá? Minha outra coluna de ventilação não está aqui, então não tem nenhum problema. Eu vou tirar esse cara aqui porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Se você quer ter essa marcação aqui, você marca de alguma maneira, tá bom? A não ser depois, quando você quer gerar alguma coisa, mas no lançamento eu não acho interessante ter isso aqui que atrapalha um pouco, principalmente quando está aprendendo. Depois que você já está manjando bem, como eu estou ensinando para vocês, não é legal ensinar com isso daqui. Então como que a gente faz isso? Você clica com o botão direito do mouse aqui, né? Botão trocado, vai aqui em referências externas. E aqui está mostrando tudo o que mostra na sua planta de hidráulico do superior. A hidráulica do superior está mostrando como referência externa a arquitetura, tem que deixar, né? Senão a arquitetura vai sumir. E está mostrando o sanitário. Então eu posso apagar o sanitário aqui e dar um OK. Então vai sumir o meu esgoto aqui, ficou só aquela marquinha que eu fiz, que eu já fiz no hidráulico do superior. Eu vou apagar essas coluninhas aqui, que foi colunas que eu tinha criado antes, tá? Tinha criado antes para a gente... foi uma preparação aí que eu fiz para a aula, mas acabei mudando de ideia da maneira como eu ia ensinar, beleza? Então a gente vai iniciar por esse cara. Qual que é a primeira coisa que a gente faz para iniciar um lançamento? A gente faz a coluna de água fria e de água quente, tá? Pelo menos essa é a maneira que eu faço. Tem maneiras diferentes de fazer, você pode lançar aqui primeiro um isométrico e lançar a coluna lá no isométrico, mas eu gosto de em planta mesmo lançar as colunas, tá? Aí tem várias maneiras tem várias posições que a gente pode colocar essas colunas de água e vai ser onde a gente vai ter os registros, tá bom? Vamos ver aqui. Na minha opinião, tem dois lugares principais que eu coloco. Tem 3 lugares principais que dá para colocar os registros. Você pode colocar aqui. Aqui é um lugar que muita gente coloca porque é fora do box. Então, alguma manutenção, você precisa entrar no box, você gira aqui. Ou tem gente que coloca desse lado aqui, tá? Desse lado aqui, depois do chuveiro, desse lado. Hoje em dia, eu estou costumando mais colocar aqui. Por quê? Porque às vezes aqui é meio, digamos assim, já está meio enjoado aqui. O pessoal põe nicho, põe uns negócios meio diferentes, né? Mas às vezes tem shaft aqui também, né? Aí sim, é legal quando tem o shaft aprumado a descer no próprio shaft. Então, tem as duas tipos de coisas, a gente pode escolher uma maneira de fazer aí para fazer o nosso lançamento automático, tá? Vamos escolher uma inicialmente e vamos fazer, e a gente pode testar a outra no outro banheiro, que são 2 banheiros muito parecidos, beleza? Então, eu vou fazer o lançamento, deixa eu ver aqui qual que eu fiz na preparação da aula, porque eu acho que vai ficar mais interessante para vocês que eu já tenho um material pronto. Só um segundo. Beleza, eu vou lançar as colunas aqui no canto. Não é uma maneira, é porque ele
Tá, deixa eu mudar aqui. Quando eu estou lançando uma linha aqui, é importante eu saber o nível que ela tá? Então aqui tá me mostrando o nível, tá? Então eu vou colocar aqui um nível 0. Vamos ver se ele vai considerar 0 no pavimento. Então eu vou colocar o 0. Isso aqui às vezes já vem marcado com algum nível mais alto, tá? Então é bom colocar 0 aqui antes de você lançar alguma linha. Então, vou lançar uma linha aqui, uma linha de 5 centímetros dentro da parede. 5, e vou puxar aqui, só para eu marcar a minha hidráulica onde ela vai ficar, tá bom? Lançar isso aqui. Aí agora eu vou lançar as colunas. Como eu estava comentando, essa maneira de lançar as colunas pode ser que não dê uma coisa muito didática. E se for o caso, a gente muda a maneira de lançar. Porque a maioria dos lançamentos automáticos que já tem configurado aqui, eles têm uma maneira meio estranhinha, na minha opinião, de jogar as colunas, tá? Não é meio estranhinha, é menos comum, né? Eles gostam de colocar a coluna, uma coluna aqui, outra meio que aqui, uma de cada lado do chuveiro, né? E sendo que você tem um registro aqui ainda do chuveiro aqui embaixo, que pode ser monocomando ou não, mas eles costumam colocar aqui. Eu gosto de colocar as duas, uma do ladinho do outro, mas eu vou ver se a preparação que eles têm de lançamento automático, de maneira didática, sem criar nenhum novo lançamento automático, vai ser o suficiente para ele entender as nossas colunas, tá bom? Eu acredito que sim. Então vou lançar aqui, fiz essa linha aqui só para ter o apoio para lançar as colunas. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em água, já está selecionado aqui água fria, então vou lançar a primeira de água fria. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar essa altura, ó, mudar para 300. Por que 300? Porque eu estou no superior? Não, porque a coluna de água fria você sempre lança ela, digamos, acima do nível, porque depois você vai descer com a tua água para alimentar aqui o lavatório. Diferente de um tubo de queda, que a gente sabe que ele vai até o 0, a coluna não necessariamente desce totalmente. Então, meio que o jeito que eles fizeram o software, você vem de baixo para cima. Então, você tem que digitar aqui o 300, isso é importante, tá? 300, no meu caso, né? Pode ser 2,80 no seu, é o pé direito. Então, eu vou aqui e coluna. Pego algum ponto dessa linha, que aí eu ligo um snap aqui para capturar com mais facilidade. Ele sempre vai ficar me perguntando isso. Nesse caso aqui, deseja mudar para a coordenada atual para 0? Não. Porque eu quero que ela fique nos 300 mesmo que eu digitei lá. É porque eu cliquei em cima de uma linha que está no 0. Beleza, fiz a de água fria, vou fazer a de água quente. Então, é importante modificar esse cara aqui, ó, água quente. E é importante aqui, ó, que o tubo, o diâmetro já costuma ficar o diâmetro certo, mas ou pelo menos o que a gente faz o pré-dimensionamento, depois pode mudar, claro, mas costuma já cair no material que a gente quer. Aqui no meu caso está o CPVC, mas pode ser que já esteja cobre, você precisa mudar aqui, tá bom? Esse é o diâmetro comum que a gente tenta lançar e depois, se der algum problema, a gente aumenta, mas esse é o diâmetro comum de uma coluna de água fria, de água quente, né? CPVC é aquele aquaterm. Vamos lá, fazer o lançamento da coluna. Coluna de água quente. Você pode medir isso aqui. Quero colocar 5 centímetros de distância para a questão de ficar mais certinho, né? Mas eu não vou nem medir isso aqui. Acho já está tá até mais do que 5 centímetros, já é o suficiente para colocar os registros. Quer mudar para 0? Não, porque eu quero no 300 mesmo. Beleza. Aí a gente tem que fazer a cópia dessas colunas aqui para o superior. Tá? Que aí você fala assim, mas nossa, você já fez com 300 de altura e ainda vai copiar para a cobertura? Sim, precisa copiar. Aquilo lá é só a altura que se inicia a coluna no pavimento de baixo, nesse pavimento aqui que a gente está trabalhando. Mas você precisa selecionar esse... Opa! Você precisa selecionar esse cara e fazer ele... Estou tentando tirar esse cara aqui, essa linha. Boa, selecionei. Você precisa copiar esse cara para o pavimento superior de qualquer maneira, para ele entender que isso daqui vai até a cobertura, tá? Mesmo que ele já está alto, assim, ele já está com 300 centímetros de altura, você tem que falar que ele chega a transpor para o pavimento superior. Então, é por isso que está mostrando esse símbolo aqui, né, de menor, maior, que na verdade ele só quer indicar que está um erro na coluna, que ela só existe num pavimento. Você tem que copiar ou para baixo ou para cima. Então a gente vai copiar aqui para cima, comando copiar colunas.
Seleciono esses dois caras, ok. Ela já existe no pavimento cobertura e não foi copiada. Tá bom, então vou dar um Ctrl Z. Ela já está no cobertura, porque eu acho que eu estava mexendo aí no projeto em algum momento e eu acabei copiando, fazendo umas colunas aqui. Então vou deletar e fazer o procedimento de novo. Sempre que aparece um aviso é só você ler, gente. Tá? Que ali está falando que já existe a coluna, então foi porque eu lancei com aquele nome, alguma coisa eu fiz. Eu posso desselecionar esses caras segurando o Shift, tá? Ou eu podia ir no filtro de seleção, como eu expliquei para vocês. Selecionei um monte de coisa, depois eu peço para ele selecionar, por exemplo, tudo que não é linha. Eu já mostrei isso para vocês na aula de esgoto. Vou fazer a cópia aqui de coluna. Agora acho que vai dar certo que não tem nenhuma coluna lá em cima. De novo, eu errei. Tá? Eu faço as coisas do meu jeito, depois, quando eu vou ensinar de uma maneira mais lenta, mais lógica, mais didática, acabo não prestando atenção nisso. Vocês viram, né? Eu copiei para o térreo, eu só quero copiar para cobertura. Beleza, agora já estava copiado para lá. Na verdade, eu tenho que apagar no térreo. Estou fazendo uma confusão danada aqui. Eu tenho que apagar esses caras no térreo. Para a cobertura, ela chegou a ser copiada bonitinho. Quer ver? Vamos ver como está na cobertura aqui. Beleza, pronto, tá copiado. Tá copiada para cá, tá? Tá copiada. Esse arquitetônico que eu me mostrei para vocês, essa linha aqui não tá tão perfeita com a parede de baixo, né? É um erro de arquitetônico. Deveria dar aqui em cima da parede, porque a gente está colocando dentro da parede de baixo, tá bom? Legal. Então agora a gente tem as colunas, a gente inicia mesmo o processo de lançamento propriamente dito. Antes de iniciar o processo, é legal marcar o centro dos aparelhos, né? Assim como a gente fez na questão de esgoto, porque isso ajuda para a gente poder fazer. Aqui eu tenho que deixar como? Eu tenho que deixar 0, tá? Porque eu estou desenhando uma linha no chão. Então, seleciono isso daqui para cá. E é interessante também marcar a distância que você quer dos registros em relação ao centro do chuveiro. Se você marcar 10 centímetros, vamos ver onde que dá. 10 centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro é o suficiente. Então o que eu estou criando aqui? Eu estou criando linhas auxiliares para me ajudar no lançamento. Você pode fazer um pouco diferente isso aqui, você pode fazer bem diferente, inclusive. Né? Tem gente que nem trabalha muito com linha auxiliar, 10 centímetros para cada lado, ou seja, 20 centímetros entre os registros é o suficiente. Pode colocar mais até. Aqui, esse vaso sanitário, onde que é a alimentação dele? Vaso sanitário com caixa acoplada. Os fabricantes indicam 15 centímetros a partir do centro, o que vai dar mais ou menos aqui. E as falam, mas como que é aqui, sendo que está encostado, como que eu vou risquear o flexível? Mas o flexível é baixinho, então ele é abaixo da caixa. Então por isso que eles indicam aqui, porque fica abaixo da caixa e fica ainda interno à caixa. Então fica bem escondido. Tem um monte de gente que instala ele um pouquinho mais para fora aqui, né? Para facilitar o rosqueamento, manutenção. Aí, porque aqui você tem que, para desrosquear, você tem que desrosquear meio por baixo, né? Você tem que se abaixar e desrosquear ali por baixo. Mas eu vou seguir o padrão aqui que os fabricantes costumam indicar, 15 centímetros do centro, tá? E o lavatório aqui, vou marcar também esse centro aqui. E vou marcar, sei lá, 5 centímetros para cada lado para a gente ter o comando, tá? Então, vou colocar 5. Isso daqui não é exatamente o comando, né? Isso daqui são os flexíveis, é o buraquinho onde sai o flexível. Já mostrei para vocês na parte de esgoto, né? Na parte de AutoCAD, onde eu estou ensinando água fria no AutoCAD. E você que entrou aqui no curso que tem o KeyBuilder, mas você não quer aprender só a ferramenta, você quer aprender teoria também, quer aprender sacadas de projeto, experiência de projeto, tem que assistir o módulo de AutoCAD, porque lá a última coisa que eu ensino é AutoCAD. Eu só uso AutoCAD para ensinar o projeto. E lá eu discuto essas questões aí, como que a gente deixa sair daqui, que é um flexível que vem aqui, a importância, a altura disso daqui,
Tudo isso aí é discutido no projeto. Lá a gente faz um projeto mesmo manual. Possivelmente eu vou até mudar esse nome desse módulo para turmas posteriores, não projeto em AutoCAD, porque tem gente que comprou o software para aprender tanto a parte de teoria e a parte do K-Builder, mas pula aquele módulo achando que não é importante, mas aquele módulo é o mais importante, na verdade, que ali você aprende muita coisa de projeto, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer o lançamento. Como eu falei, tem duas maneiras de fazer. A gente vai fazer inicialmente um lançamento automático. Como que é o lançamento automático? Primeiro, a gente tem que criar um detalhe aqui isométrico dessa região aqui para a gente fazer o lançamento. Então, aqui em operações a gente tem detalhe isométrico e eu venho aqui e seleciono esse banheiro aqui. Muito parecido com a parte de esgoto. Ele vai me pedir o ângulo que eu quero aí para poder mostrar. Não é tão importante selecionar isso corretamente agora, porque você consegue mudar isso, tá? Mas você tem que imaginar um ângulo aí que você queira ter a tua parede, tá? Para você conseguir ver essa tua parede hidráulica bem de frente, né? Então, esse aqui eu acho que vai ser bom pra gente. E agora eu vou dar 2 cliques aqui pra gente ver como que tá, qualquer coisa eu mudo. Essa aqui já tá bem razoável, né? Eu poderia virar nesse sentido, tem gente que gosta desse sentido aqui, né? Então onde que eu mudo isso daqui? Eu venho aqui e eu tenho opções aqui de mudar ó, o ângulo, tá? Então 150, ele é nessa posição, 210, nessa posição aí de costa, não dá, né? Tá? Então a melhor mesmo para mim nesse banheiro aqui seria esse daqui, beleza? Então nesse daí a gente vai iniciar o lançamento. Ó, as colunas estão lá em cima. Por quê? Porque vai descer ainda conforme a gente for fazer o lançamento automático. Ah, interessante, eu não fiz a cópia. Por que aqui não está mostrando como se eu não tivesse feito a cópia, sendo que eu já fiz essa cópia aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa de errado nelas. Deixa eu fechar o detalhe para poder conseguir ver aqui. Aqui ela está mostrando como se eu não tivesse copiada. Na cobertura, água fria 1, água fria, água quente do 1 também. Água fria 1, água quente 1. Estranho, deveria ter sumido esse símbolo aí. Deixa eu apagar isso daqui e fazer de novo para ver se esse símbolo aqui vai sumir, senão a gente toca e que depois isso aí você pode arrumar com tranquilidade, tá? Opa. Selecionar isso daqui. Agora copiou, agora tá mostrando a setinha. Que aquela confusão lá que eu fiz, deu alguma coisa errada lá, que ele não copiou direitinho. Beleza, agora tá copiadinho, sumiu o errinho aqui. O isométrico vai estar igual ainda, tá? Agora é a parte que eu vou fazer o lançamento. Bom, então vamos fazer o lançamento automático aqui, tá? Então a gente vai clicar aqui no lançamento, a gente já tem as coluninhas e tem algumas marcações aqui pra gente, tá? Vocês vão ver que nem todas as marcações a gente precisava, tem algumas coisas que o software vai evoluindo. Eu não costumo ficar lançando coisa muito automaticamente, né? Eu já tenho minhas coisas manuais que eu crio rapidinho, mas vocês vão ver que é muito rápido um lançamento automático. Então a gente vai sair do zero do banheiro, mesmo eu explicando devagar, vocês vão ver que é bem rápido, tá? Então vou clicar aqui no lançamento automático e eu tenho que escolher. A gente vai ter um esquema aí com água fria e água quente, tá? Então é esse esquema aqui. Se a gente tiver um válvula hidra, aí você precisa colocar ó, água fria, água quente e válvula hidra, que ele fala vaso sanitário com válvula, é aquela válvula hidra. A nossa é caixa acoplada, não aparece caixa acoplada aqui, mas se tiver só água fria e água quente, significa que é caixa acoplada. O material a gente escolhe, para água fria vai ser o PVC rígido soldável, que é um tubo normal, né, de PVC. E para água quente tem gente que usa cobre, no Rio de Janeiro o pessoal ainda usa um pouco de cobre. Aqui em São Paulo basicamente a gente usa o Aquaterm, né, que é o CPVC, que é resistente à temperatura, mais durável do que, mais barato também do que o cobre.
Mas aí é um critério de projeto seu. Estou fazendo um comentário. O ambiente é o banheiro, né? Aí o misturador aqui, a gente tem dois tipos de misturadores principais, né? A gente tem aquele que é monocomando, que é menos comum, que é aquele ali que só tem uma manivela, né? Uma manopla, e você gira para um lado e do outro, colocando a água mais quente ou mais fria. O mais comum é a gente ter o duplo comando, ou seja, você tem dois registros e você abre um pouco a água fria e abre um pouco a água quente e faz a mistura ali, tá? A maioria provavelmente tua casa, se tiver água quente, vai ser esse, não vai ser monocomando. Monocomando não é tão comum, tá bom? Mas pode ser que você tenha um projeto de monocomando. Tem edificações de alto padrão, o pessoal tem usado bastante o monocomando em chuveiro, tá? No nosso caso aqui a gente vai colocar um misturador vertical mesmo, que não é monocomando, tá? Sem ser monocomando tem horizontal e vertical, a gente coloca o vertical. Aqui no registro geral com. Então isso aqui vai modificar, né? Se for uma cozinha, vai ser outras perguntas aqui, tá? Então você vai colocar de outras maneiras. E aqui no lançamento, como a gente já definiu que é um ambiente de banheiro, então a gente tem que escolher uma desses daqui que é mais adequado. O mais adequado, a gente tem um lavatório, um chuveiro e o vaso sanitário. E o registro de água quente, o registro geral de água quente, registro geral de água fria. Esse é o mais adequado. A gente não tem ducha higiênica, a gente não tem banheira, né? Então esse seria o mais adequado. Então a gente clica aqui, a gente não tem dois lavatórios, então a gente clica nele aqui e ele vai começar uma série de perguntas aí, igual o lançamento de esgoto automático, ele tem que perguntar algumas coisas para você saber, para ele saber onde que ele tem que lançar as coisas, como que ele tem que lançar. Então, uma primeira coisa que ele te pergunta é o perímetro. No perímetro aqui, ele não está querendo saber exatamente o perímetro do teu cômodo. Ele está querendo saber só as paredes hidráulicas. Então, a gente só tem essa parede hidráulica, a gente só vai marcar ela. Como que a gente marca ela? A gente seleciona esse primeiro ponto, segurei um snap aí de cruzamento, seleciona esse outro ponto aqui e dou um Enter para dizer que terminei de marcar. Então, marquei o meu perímetro daqui até aqui. Aí ele vai me pedir um lado de deslocamento. É só ir lendo o que está escrito aqui. O que é lado de deslocamento? É se a minha tubulação é daqui para cá ou daqui para dentro. Ela é dentro da parede, né? Então eu tenho que clicar desse lado aqui. Se eu clicar desse lado, ele vai fazer a tubulação para cá, né? Então, coloco aqui e ele vai me perguntar a distância, quanto que eu quero entrar na parede. Coloco 5 centímetros, uma coisa padrão aí, e ele já faz aqui. Então, nota que eu nem precisaria ter essa linha aqui, porque ele mesmo já faz nos comandos aqui, ele faz. Mas eu fiz a linha para poder marcar para poder também a minha coluna ficar certinha com a linha, tá? Aí a partir daqui ele vai perguntar outras coisas, ó, posição da coluna de água fria. Aí a gente vai selecionar a coluna de água fria aqui. Mas nota que você tem que ter um snap bom para selecionar ele. Qual que é o snap melhor para selecionar? É o ponto de captura próximo, captura ponto próximo. Então mudo o snap aqui e consigo selecionar. Pode ver que aparece a seleção. Beleza, selecionei, ele vai me perguntar a próxima coisa, posição da coluna de água quente. Clico aqui. Tá? Aí agora ele pega registro do esquema definido. O que é o registro? Ele não quer saber a altura do registro, porque tudo isso é configurado. Ele quer saber verticalmente onde está o registro. Né? Quer dizer, em planta onde está o registro. Em planta, o nosso registro está na mesma direção, né? Ele está embaixo da aprumada, ou seja, o meu registro geral de água fria eu quero colocar na sequência da aprumada, em cima da aprumada. Ah, mas sempre não é assim? Não, existe você descer por um lugar aqui, tipo uma aprumada, andar um pouco para cá e colocar o registro tipo aqui, ó. Então a tua aprumada está aqui, mas teu registro está aqui, porque você faz umas coisas lá, tal. Você precisava descer por aqui por alguma maneira, tipo um shaft, por exemplo, mas o registro você não quer colocar aqui, você quer colocar em outro lugar. Então ele tem essa opção também, né, para ficar mais aberto. Ele podia não ter essa opção, mas ele sempre ia colocar o registro embaixo da coluna, né, na mesma direção da coluna. Então a gente vai indicar que é na mesma direção da coluna, que é o mais comum. Como que a gente faz isso? A gente podia já ter marcado a posição da coluna aqui embaixo, aí seria simples, era só clicar aqui, né? Mas como a gente não fez isso, a gente pode usar um artifício aqui que é o ponto deslocado, em que eu vou conseguir selecionar um ponto aqui embaixo utilizando isso aqui. Tá? Utilizando essa direção aqui, eu consigo pegar um ponto aqui embaixo. De novo, presta bem atenção. Se eu tivesse marcado aqui, era só clicar. Pá, cliquei e cliquei. Mas no caso eu não tenho essa linha marcada. Então, eu vou usar esse ponto deslocado,
em que eu consigo selecionar esse carinha aqui e ele me traça uma linha vertical. Isso não é do lançamento automático, dá para fazer o lançamento automático sem isso. Isso aí, em geral, eu uso no lançamento automático para não ter que marcar todos esses pontos embaixo. E eu vou colocar a ordenada 0. Beleza, então ele marcou o ponto aqui. Então aqui é onde eu deveria selecionar. Mas como eu não tinha marcado, eu usei um artifício aqui de snap, que é muito louco, você pode usar até para outra coisa, e que ele pega aqui, tá bom? Então, qual que é a próxima coisa que ele pede? Ponto de água quente, a mesma coisa. Selecionar aqui, dar o Enter. Então ele marcou aqui onde vai ser os registros, não que vai ser dessa altura, mas a direção. O que ele pede a próxima? Lavatório. Então, lavatório é o que a gente quer aqui, tá? Vou tirar esse snap agora porque o lavatório tem aqui embaixo, então eu vou tirar esses snaps, senão vai dar umas coisas muito loucas. Vou deixar o snap de cruzamento, que eu acho que é mais fácil para pegar o lavatório. Então, o lavatório você pega aqui no meio, beleza? Agora ele pede misturador, ou seja, o chuveiro, né? Você precisa do chuveiro aqui e ele que vai definir esses caras. Nota que nem precisava eu marcar esse daqui. Aqui, como eu lanço bastante manual, esqueci que no automático nem precisa eu marcar isso aqui, basta eu marcar o centro do chuveiro. Então, nem precisava eu marcar também esses caras aqui. É só marcar o centro do lavatório, o centro do chuveiro. E é ideal que você marque a coluna aqui embaixo também, facilita, não precisa usar esses snaps muito louco. Inclusive, o outro banheiro eu vou fazer sem usar esse snap. E eu clico aqui no meio do chuveiro. Tá? Agora o que ele pede? Vaso sanitário. É aquela marcação que a gente fez. Beleza, já fez. Olha aqui que beleza. Olha que belezinha. Vou apagar algumas inscrições aí, né? Para não atrapalhar. Só estou apagando alguns detalhes aqui para a gente gerar uma visualização melhor. Depois você pode, em vez de apagar, você pode puxar isso para o lado, coisa do tipo, tá? Apagar esse cara aqui também. Só para vocês entenderem bem como ficou. Então, ficou muito certinho, né, como a gente faria. Então, a água fria, por exemplo, ela desce aqui, ó, aí tem um registro de gaveta, tal, tem essa inscrição que é desse, eu podia puxar para cá, eu podia selecionar e puxar esse cara para cá, mas eu simplesmente só vou apagar aqui, esse cara eu vou puxar para cá para ficar mais entendido que é um registro. Então, aqui eu tenho o registro de água fria, a água fria desce aqui, ela começa a pegar aqui tipo 70 centímetros, né? Depois a gente vai puxar as cotas, mas ela joga 70 centímetros, ela vem para cá, depois ela faz uma descidinha aqui para ficar a 60 centímetros de altura, é um preciosismo dele, né? Para ficar a 60 centímetros de altura aqui para abastecer essa pia aqui, né? Que é um flexível que a gente coloca aqui a 60 centímetros de altura, um buraquinho que fica na parede, a gente liga o flexível por dentro aqui do armário. A água quente aí já vem nos 60 centímetros mesmo, tá? Na verdade, ele vem um pouco mais de 60 centímetros, então a gente pode mudar isso daí para ficar mais, para não precisar ter essa descidinha aqui que ele fez. Opa. Que ele faz uma descidinha aqui, então essa linha aqui provavelmente não está a 60 centímetros. Isso a gente pode mudar nas configurações mais para frente, então já sairia daqui o nosso cotovelo, tá? Isso é detalhe, tá? Tem curva de transposição, tá vendo? Então não tem não tem um cruzamento aqui de tubo, um tem que ir por trás, outro pela frente, então ele põe curva de transposição. Aqui é a mesma coisa. E não tem como não ter as curvas de transposição, tá? Se a água fria fosse aqui por baixo, ia dar uma evitada um pouco, mas ia ter aqui também. Não tem como não ter essa quantidade de curva de transposição. Água quente é a mesma coisa, e você vê aqui ó, que você tem água quente de um lado, água fria chegando do outro, elas se juntam e ficam no misturador no chuveiro, tá bom? Como eu falei, se você não manja de projeto hidrossanitário, você tem que assistir às aulas de AutoCAD, que aí eu mostro isso daqui a gente fazendo manualmente, aí eu explico por que é uma curva de transposição, por que isso junta com isso daqui, sobe, por que está fazendo essa descidinha aqui, mas está aqui, ó, tem o vaso sanitário também, e depois a gente vai colocar as cotas, tá? Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Só para fechar aí.
Claro que tem coisa que a gente pode arrumar. Nota que está dando um monte de erro. O que são esses erros? A gente não tem água aqui ainda, né? A gente só lançou e não tem água aqui ainda. Então dá um erro de pressão. Óbvio que não vai ter pressão, não tem nem água entrando aqui. A gente ainda não fez a conexão, a gente não criou ainda o reservatório, tá? Então o que eu vou fazer agora bem rapidamente? Eu vou fazer o outro banheiro para vocês verem a velocidade que faz. Eu não vou explicar nada, eu só vou fazendo e vocês acompanham, tá bom? Vou explicar algumas coisinhas, mas vou fazer um pouco mais rápido para vocês verem a velocidade de fazer isso daqui no lançamento automático, tá? Então aqui fica todo... eu posso tirar esses registros aqui de planta, tá? Tem configuração, depois a gente vai mexer nisso para tirar essas configurações aqui dos registros. Beleza, então vamos lançar esse banheiro aqui. Então, qual que é o primeiro passo para lançar o banheiro? A gente faz a coluna, tá? Então, vou colocar aqui. Essa questão aqui é bem chatinha, né? Ele não devia ter. Antes eu acho que ele não tinha isso. Eu quero desenhar no chão, então tem que estar zero aqui essa altura. Mesmo quando é só uma linha. Então, eu vou jogar aqui 5 centímetros. Ah, por que tu está jogando 5 centímetros, sendo que depois a gente vai ter que fazer o perímetro? É que eu quero jogar a aprumada no lugar certinho, né? Então, eu vou jogar aqui. Agora eu vou marcar a linha da aprumada, para não precisar usar aquelas coisas malucas lá de snap. Mas foi bom que vocês aprenderam, né? Vou colocar uma coluna aqui. E uma coluna aqui. Beleza. Vou marcar aqui o meio do vaso sanitário. Então estou fazendo como se eu estivesse fazendo o banheiro do zero e vou lançar para vocês sem explicar tanta coisa quanto eu expliquei antes. 15 e vou marcar o meio do lavatório e o meio do chuveiro. Então é isso que eu preciso marcar. Vou jogar agora as colunas, lançamentos, elementos, vamos lá. Lançamento, coluna, tá? Tá em água, vou lançar primeiro água fria. Posso inverter aqui e tal, podia inverter, lançar água quente aqui, água fria aqui. Não faz tanta diferença que vai ter umas curvas de transposição de qualquer jeito. Vou lançar primeiro água fria. A altura aqui, aí sim eu lanço 300, né? Pegar aqui o cruzamento. Deseja mudar para coordenada 0? Não. Acho que não ficou muito certo. Vou lançar de novo. Esse filtro de seleção podia usar o filtro de seleção aí para fazer. Então, eu fiz alguma coisa errada aqui, vou lançar de novo. Coluna. Beleza. Deseja mudar para a coordenada atual para 0? Não. Beleza, agora dá certo. Água fria 2 e vou fazer outro lançamento de coluna também. Água fria, água quente. Opa. Água quente, né, gente? Água quente, água quente. Vamos concentrar aqui para fazer de maneira rápida. Não. Sempre ele vai te perguntar isso. Beleza, vou copiar isso daqui para a cobertura. Copiar colunas, vou copiar para cobertura. Espero que não tenha nenhuma com esse nome lá em cima. Está copiado para cobertura. E agora eu vou criar um detalhe isométrico. Beleza, vou cair dentro desse detalhe isométrico. Essa posição está razoável para mim. Beleza, e agora eu vou iniciar o lançamento propriamente dito, né? O lançamento automático. Então, clicar em lançamento, os materiais já estão da maneira que estava o outro, então já fica salvo. Vou clicar em lançar. O tipo aqui é lavatório, chuveiro, mais vaso sanitário. Seleciono ele, vai me pedir as mesmas coisas. Perímetro, que aí vai ser daqui até aqui, dou Enter. Vai me pedir o lado, vai ser esse lado. Pedir a distância, vai ser 5 centímetros. Depois ele me pede a posição da coluna de água fria. Se eu tiver aqui marcado ponto qualquer, eu seleciono esse cara.
Posição da coluna de água quente, seleciono esse cara. Registro de água fria, então vou selecionar aqui, agora eu já tenho o registro de água fria, vai ficar aqui, ó. Não essa altura, mas vai ficar nesse alinhamento. Então não preciso fazer aquelas coisas de snap muito louco. Eu quis fazer outro só para vocês entenderem que aquilo lá não faz parte do lançamento automático. É porque eu não tinha marcado esses pontos no chão, então eu precisei fazer um snap que captura esse ponto e joga para outra direção aqui. Água quente, agora o lavatório, agora o chuveiro e agora a caixa acoplada. Ah, eu devia ter marcado ele aqui. Eu não levei até aqui, mas tudo bem. Vou pegar qualquer ponto aqui só para... Pronto, está pronto, ó. Acho que foi menos de 3 minutos, né? Tá bem parecido com aquilo lá, porque eu coloquei a posição muito parecida das coisas, né? Da coluna de água fria. Se eu tivesse invertido um pouco, podia dar um pouco diferente. Mas agora é só arrumar, né? Tirar texto, colocar texto, mudar tamanho de texto, tá? Depois nas outras aulas eu vou ensinar, por exemplo, se você não gostar dessa altura de registro, a gente colocar em outra altura, isso daí é tudo modificável, tá? Tem configurações para isso. Então, mas você viu que o lançamento automático é muito rápido, você viu? Que eu fiz ali em menos de 3 minutos, né? Não marquei o tempo, mas acredito que em menos de 3 minutos eu fiz esse daqui ainda explicando. Depois que você pega as manhas e começa a fazer umas coisas mais rápido ainda, vai mais rápido. Mas é um banheiro, cara. Isso aqui para fazer no AutoCAD demoraria bastante tempo. Colocar essas pecinhas assim, ó, tudo virado, esses sentidos aqui, demoraria bastante tempo, tá? Isso daqui você pode trabalhar para deixar ele mais bonitinho. Então, é isso daí por hoje. Nessa aula a gente aprendeu a fazer o lançamento automático. E na outra aula a gente vai começar com o lançamento manual e vai dar continuidade aí. A gente já tem 2 banheiros feitos. Vai dar continuidade, vai fazer as cotas, né, também e tal. Mas isso aqui eu vou deixar até mais para frente as cotas, vou focar mais no lançamento automático na próxima aula. Então, até mais.